Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde falar aos nossos corações e animar a nossa vida, que seja sempre testemunha do amor e da verdade. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje que queremos rezar é Marcos, capítulo 6, de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte. Os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te o darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ele saiu e perguntou à mãe. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como pode, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes estamos a serviço da mentira, do jeitinho, da palavra maldita? A nossa vida, muitas vezes, está cercada de decisões equivocadas, de pecado. Mas não queremos escutar a verdade que nos liberta. Isso serve para mim, isso serve para você que me escuta. Todos temos medo da verdade, porque a verdade tira o véu. A verdade tira de frente dos nossos olhos as escamas e nos faz ver a nossa pobreza, a nossa miséria. Herodes sabia do seu pecado, sabia do seu equívoco, mas também sabia que tinha dado a sua palavra. Comprometeu a palavra e cumpriu, mesmo que viesse a pecar ainda mais. João Batista, com muita coragem, testemunhou a verdade que ele acreditava, a vida que ele optou seguir. Por isso, é um testemunho para todos nós hoje. É um testemunho de seguimento, é um testemunho de vida, é um testemunho de ressurreição, porque não temia a morte, não temia a violência, pois sabia que estava do lado da verdade. Desse modo, peçamos hoje a graça, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de que estejamos sempre do lado da verdade que nos liberta, do lado da verdade que denuncia a palavra comprometida com a morte dos inocentes.
Quantas vezes vemos a justiça comprometida com os poderosos, a justiça comprometida com o pecado e com o erro. Quantas vezes sabemos que aqueles que são verdadeiros são massacrados. Isso na história do cristianismo é assim. Quantos mártires perderam suas vidas por amor a Cristo, ao Evangelho e à Igreja? E continua sendo assim. Hoje, com a internet, há um outro tipo de morte que nos assola. Quando defendemos a verdade, somos acusados de um monte de coisas. Bispos, padres, religiosos, leigos e leigas são acusados de tudo para que seja humilhado o nosso nome e que a gente fique, como chamam, cancelados. Por quê? Porque estar ao lado dos pobres, dos indigentes, dos indígenas, das minorias, ainda gera perseguição. Assim como São Oscar Romero foi perseguido e morto durante a missa porque defendeu os pobres, assim como os jesuítas de El Salvador, os 6 jesuítas foram assassinados em casa, junto com eles a cozinheira e a filha dela, não é? Foram 8 pessoas mortas, assassinadas. Por quê? Porque os jesuítas trabalhavam com a verdade, com os pobres. Depois também foi beatificado agora em El Salvador o padre jesuíta Rutilio Grande, também assassinado, antes ainda de Oscar Romero, porque estava do lado dos pobres. Aqui no Brasil temos o testemunho da irmã Dorothy Stang, que trabalhava com os pobres, com as pessoas carentes, não é? E foi assassinada. E dizia que ela estava armada. E o que ela trazia na sua bolsa? Uma Bíblia. Uma irmã, uma freira, foi assassinada porque denunciou a invasão de terras, o assassinato dos pobres. E assim, um número enorme de pessoas no Brasil continua sendo assassinado. Lideranças, catequistas, coordenadores de comunidades que estão envolvidos nos movimentos em defesa da vida. O Evangelho, ainda hoje, necessita de homens corajosos, de mulheres corajosas, que denunciem o pecado do poder, o pecado dos poderosos, que é esquecer dos pequeninos e dos pobres e utilizar, manipular o poder em seus nomes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que nos dá a coragem, porque Ele nos ressuscita. Que nada e ninguém nos impeça de levantar a voz em favor da Igreja, dos pobres, do Evangelho, dos pequeninos, em favor das minorias, que sofrem todo tipo de preconceito, de humilhação. Irmãos e irmãs, vivamos o Evangelho e que a verdade nos liberte. Amém. Sente a luz do dia, luz que radia, uma saudade que da noite veio vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Sente a luz do dia, luz que radia, uma saudade que da noite vem vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Eu te convido, vem e canta a claridade com a verdade da fé primeira que da infância te ilumina. E quando a tarde voltares guia, encontrará em paz teu pobre coração. Sente
Quando no mar da vida Deus te convida a esquecer da tempestade, o sofrimento, deixa o lamento. Deus te convida e canta alegre com a vida esta canção.